Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, sempre baseado, você sabe, aqui no nosso amado Evangelho, pílula noturna. E para participar é muito fácil, entra no nosso site institutonamastê.com.br e abre o seu coração, manda sua pergunta aqui para mim. Gente, tem uma pergunta muito legal, que faz o seguinte questionamento. Ricardo, como que a espiritualidade vê a pesquisa, o desejo de se identificar as suas vidas passadas? Vira e mexe, essa pergunta aparece aqui pra gente e eu queria respondê-la para vocês. Novamente, porque eu acho que realmente ela é muito importante, E abre muito também a nossa perspectiva. O que acontece? Nós somos seres imortais, estamos evoluindo, temos diversas existências e as vidas passadas, do ponto de vista da ciência, da regressão, do ponto de vista dos terapeutas que se especializam na arte de buscar essas lembranças que estão no nosso inconsciente, é mais uma comprovação de que nós temos uma vida eterna, que estamos indo e vindo em diversas reencarnações com o objetivo de burilar a nossa alma. Em cada época da vida, a gente se encontra com pessoas, se afasta de pessoas, criamos situações, nos afastamos de situações, enfim, somos herdeiros de nós mesmos, quer dizer, nada acontece por acaso. Então, desde que nós começamos espontaneamente a lembrar de situações possíveis que podem ser remetidas a vidas anteriores, ou que realmente terapeutas se especializaram de maneira séria a buscar a cura de traumas nas vidas anteriores, e para isso se utiliza determinadas terapias, começou-se a se questionar muito, e muitos livros também foram escritos a respeito, até que ponto que realmente era válido a gente buscar por si só saber quem nós fomos no passado. E a resposta é muito simples. Por curiosidade, não faça isso. Provavelmente em cada 10 pessoas que quer buscar saber quem foi no passado, 9 vão ter problema. Nossa, Ricardo, que exagero. Não é exagero não. Se Deus quisesse que nós soubéssemos o que fizemos no passado, você pode ter certeza que todo mundo saberia quem foi, reencarnaria lembrando quem foi. E não é assim que funciona. Isso com certeza tem um porquê na lógica divina. Gente, a maioria de nós não está dando conta nem dessa vida. Você acha que você vai dar conta de 1, 2, 3 vidas? Imagina, tem gente que não dá conta de olhar para o familiar, com as dificuldades que tem nessa existência. Imagina você sabendo o que essa pessoa te fez no passado ou você fez a ela. Então a maioria de nós não tem essa estrutura que julga ter, não tem essa evolução que acredita que tenha para poder lidar com tudo isso. Seria um desafio muito maior do que o que a gente pode dar conta. E aí vem a pergunta, então por que Deus permite? Deus permite que em determinadas circunstâncias existe um fim útil. Quando você lembra espontaneamente, a própria natureza está dizendo que tem alguma coisa aí para você recordar. A natureza quer que você seja chamado, talvez pela curiosidade, para entender o que está te acontecendo. Você vai buscar conhecer mais e descobre o campo espiritual ou qualquer outro sinal que naturalmente venha, possa eclodir. Ou, em casos específicos, como eu citei, determinadas fobias, problemas, alguns traumas, alguns terapeutas entendem por bem fazer uma busca, mas muito cuidadosa, gente, no passado. Não é busca curiosa, não. É muito pontual, feita com determinação, feito com discernimento, dentro de um critério de respeito e cuidado com aquilo que vai eclodir da mente de cada paciente. E aí sim, para fins terapêuticos, com fins úteis, como se fosse uma espécie de cirurgia da memória para tentar entender onde é que está a raiz de um determinado tumor emocional, estou usando a metáfora aqui, essa busca pelo passado pode ser útil sim, mas via de regra, nós sempre evitamos a busca espontânea pela curiosidade, porque normalmente dá problema. Acredite no que eu estou lhe falando, eu já vi vários casos, pessoas muito próximas, por experiência própria, é um desafio que provavelmente você não vai querer, até porque você já tem vários para poder superar. Como diz o Livro dos Espíritos, você quer saber quem você foi no passado? É muito simples, basta você olhar quem você é no presente, já que nós somos hoje o reflexo de tudo que nós fizemos ontem.
né? Tem gente que já não gosta do que está tendo agora. Imagina olhar para trás, gente. Bora olhar para frente, criatura, e aprender a amarmos mais essa vida. Aí sim, nós vamos criar um presente maravilhoso para quando chegar o futuro, esse passado, que seria, claro, agora o presente, seja maravilhoso de ser recordado. Tá bom? Olha, beijo grande no seu coração. Obrigado, como sempre, pelas perguntas. Fiquem com Deus e até breve, meus amigos queridos. Até muito, gente. Muito, muito breve.